Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. Agora para fazer a atualização da minha corrida pro MVP dessa temporada da NBA. Lembrando que eu só fiz a do mês de outubro e os melhores do mês de outubro foram Victor Wembanyama em primeiro, quer dizer, Giannis Antetokounmpo em primeiro, Victor Wembanyama em segundo e Tyrese Maxey em terceiro. Caso não saibam como funciona, eu vou explicar. Eu dou pontuações aos 3 melhores de cada mês, sendo que o primeiro recebe 10 pontos, o segundo 8 pontos e o terceiro 5 pontos. Ao fim da temporada regular, quem tiver somado mais pontos vai ser o meu escolhido para o MVP, vai ser o meu MVP. Para mim, uma forma mais justa, lembrando essa forma de fazer a corrida não foi, esse quadro não, a ideia não foi 100% minha, a ideia foi do canal do Luiz Fernando do Switch TV BR, inclusive um abraço para ele, não sei se esse vídeo vai chegar nele, mas já está feito o abraço, já está dado o abraço. Sem mais, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, bora pro vídeo. Primeiro, antes de ir pro top 3, farei menções honrosas. Se na corrida do mês de outubro eu fiz 4 menções, essa daqui eu só vou fazer 2. E a primeira que eu vou fazer é a do James Harden, que jogou pra caramba no mês de novembro. Terminou o mês de novembro com 29,8 pontos, 8,5 assistências e 6,3 rebotes em 14 jogos. O que me fez colocar ele como menção honrosa e não no top 3 foi a campanha do time. Em 14 jogos só foram 2 vitórias. Mas ainda assim ele fez o que tinha que fazer. Como por exemplo, os 35 pontos contra o Atlanta Hawks, os 41 contra Dallas, e os 55 contra o Charlotte. Foram atuações de vintage Harden mesmo. É simplesmente a melhor temporada do Harden desde que ele saiu de Houston, na minha visão. Só para confirmar aqui, foi um triplo-duplo de 35 pontos, 10 rebotes e 11 assistências contra o Atlanta. Foi um triplo-duplo de 41 pontos, 14 rebotes e 11 assistências contra o Dallas, com 1 steal e 2 tocos. Um jogo de 37 pontos contra o Boston Celtics, com 7 rebotes e 8 assistências. Um jogo de 55 pontos e 7 assistências contra o Charlotte Hornets. Foram os jogos mais impactantes do Harden no mês de novembro, na minha visão. Mas, como eu disse, o que me fez não colocar ele no top 3 foi a campanha do time, que foi 2-12 no mês de novembro. Ele carregando o piano com a ausência do Kawhi. Nessa altura o Kawhi estava lesionado no mês de novembro. Mas, de qualquer forma, feita a minha menção honrosa ao James Harden. E última menção honrosa, farei aqui a do Cade Cunningham, que no mês de novembro terminou com 31,6 pontos, 9,8 assistências e 6,8 rebotes em 12 jogos. Foram... O Pistons foi 13/2, mas ele jogou... O Pistons jogou 15 jogos, mas ele jogou 12 dos 15 que o Pistons fez no mês de novembro. E
ele fez parte da arrancada de 13 vitórias seguidas do Detroit Pistons, jogando pra caramba, decidindo jogos no clutch time, se consolidou como um dos candidatos a Clutch Player of the Year e, querendo ou não, um dos 5 melhores da temporada até o momento. Teve bons jogos, como por exemplo os 33 pontos contra o Memphis Grizzlies, os 33 pontos e 8 assistências contra o Memphis, os 31 pontos e 10 assistências contra o Utah, os 34 pontos e 10 assistências contra Brooklyn, o triplo-duplo de 46 pontos, 12 rebotes, 11 assistências, 5 roubos de bola e 2 tocos contra o Wizards, o jogo de 42 pontos contra o Boston, além de 8 rebotes, e o triplo-duplo de 39 pontos, 13 rebotes e 11 assistências contra o Orlando Magic. Cade Cunningham, melhor jogador do melhor time do leste nesse mês de novembro, então o que não me fez, eu fiquei a isso aqui de colocar ele no top 3, mas os outros 3 estão num nível absurdo que não dá para ignorar, mas ainda assim feita a menção honrosa ao Cade Cunningham. Indo para o top 3 agora, em terceiro lugar, fazendo seus primeiros 5 pontos, Luka Doncic, que terminou o mês de novembro com 32,5 pontos, 9,6 assistências e 8 rebotes em 12 jogos. O Lakers jogou 13 jogos e dos 13 ele jogou 12. O Lakers terminou 11 vitórias e 2 derrotas no mês de novembro. Baita atuações do Luka, que não me fez colocar ele mais acima foi o calendário das atuações. Teve o triplo-duplo de 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências contra Miami. Teve o jogo de 35 pontos, 13 rebotes, 9 assistências, 5 roubos de bola e 2 tocos contra o Spurs. Esse jogo ele jogou demais. Teve o jogo de 38 pontos, 6 rebotes, 7 assistências contra o Charlotte. Teve o jogo de 41 pontos e 9 rebotes, 6 assistências, 1 roubo de bola e 2 tocos contra o Milwaukee Bucks. Teve o jogo de 37 pontos e 10 assistências e 4 roubos de bola contra o Utah Jazz. Teve o jogo de 33 pontos, 11 rebotes, 8 assistências e 3 roubos de bola contra o próprio Jazz, no back-to-back. Teve o quase triplo-duplo de 43 pontos, 13 rebotes e 9 assistências contra o Clippers. Um baita jogo contra o Clippers. Teve o jogo de 35 pontos e 11 assistências contra o Dallas. E o jogo de 34 pontos, 12 rebotes e 7 assistências contra o Pelicans. Ele terminou. O impacto do Luka também não foi só ofensivo, não foi só no ataque, mas também na defesa. Terminou com dois roubos de bola. Meu Deus do céu, que dicção. Terminou com 2 roubos de bola no mês de outubro, quer dizer, no mês de novembro. Impactando muito bem na defesa, tendo boas leituras, se esforçando mais para defender. Embora ainda seja um alvo, ele está mostrando que está se esforçando mais na defesa. Mas, para mim, o fator calendário de algumas das atuações, da maioria dessas atuações impactantes,
é que me fez colocar ele abaixo dos outros dois. Mas, ainda assim, o Luka em terceiro lugar com seus primeiros 5 pontos. Em segundo lugar, fazendo seus primeiros 8 pontos, assim como o Luka fez seus primeiros 5, Nikola Jokic está fazendo seus primeiros 8 pontos e é o meu segundo lugar. Na minha visão, foi o segundo melhor jogador do mês de novembro. Terminou o mês de novembro com 32 pontos, 11,7 rebotes e 11 assistências em 14 jogos. Jogou cada um dos 14. Denver teve 11 vitórias, médias de triplo-duplo nesse mês de novembro. Contra o Kings, 34 pontos, 14 assistências, 4 roubos de bola e 2 tocos. Contra a Miami, triplo-duplo de 33, 15 e 16, com 3 roubos de bola. Contra o Indiana Pacers, triplo-duplo de 32, 14 e 14. Contra o Kings, mais uma vez, 35, 15, com 7 assistências e 2 roubos de bola. O jogo de 55 pontos contra o Clippers, com 12 rebotes, 6 assistências. Vai para o jogo do Jokic. Triplo-duplo contra o Minnesota, onde o Denver amassou a partir do segundo tempo, com 27 pontos, 12 rebotes, 11 assistências, 2 roubos de bola e 1 toco. O triplo-duplo na derrota para o Bulls, de 36 pontos, 18 rebotes e 13 assistências, com 1 roubo de bola e 2 tocos. O triplo-duplo na vitória contra o Pelicans, de 28, 11 e 12. Depois o baita jogo contra o Houston, de 34 pontos, 10 rebotes, 9 assistências, 2 roubos de bola e 2 tocos. Na vitória que o jogo foi para prorrogação, se eu não me engano. Mais um jogo contra o Kings, 44 pontos e 13 rebotes, além de 7 assistências. Teve um triplo-duplo contra o Memphis, de 17 pontos, 10 rebotes e 16 assistências, com 2 roubos de bola. Jokic jogando de forma mais natural possível, pontuando de forma tranquila, achando bons passes. Embora as lesões tenham assolado esse time do Denver no mês de novembro, como por exemplo Cam Johnson, Aaron Gordon e Christian Brown. Mas ainda assim o Jokic conseguiu potencializar quem estava com ele, por exemplo Peyton Watson, Bruce Brown, os segundanistas como Jalen Pickett, como Hunter Tyson, o próprio Jamal Murray está tendo que assumir mais responsabilidades, mas o Jokic jogando o melhor basquete da carreira, brigando por MVP, vai seguir forte, tem tudo para papar mais um. Isso se o primeiro da lista não puder evitar, e vai lutar com todas as forças, mas para mim o Jokic foi o segundo melhor jogador do mês de novembro. E para mim, melhor jogador do mês de novembro, que assim como o Luka, que fez seus primeiros 5 pontos, e assim como o Jokic, que fez seus primeiros 8, esse também estará fazendo seus primeiros 10 pontos. E o atual MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander, que terminou o mês de novembro com 31,9 pontos, quase 32, 6,9 assistências, quase 7 assistências de média e 4,5 rebotes, além de 1,7 roubos de bola. Em 15 jogos, onde nos 15 jogos o Oklahoma venceu 14. O único jogo que o Oklahoma perdeu foi para o Portland Trail Blazers de Thiago Splitter, mas ainda assim empilhou atuações de 30 pontos,
35 pontos. Ainda está na busca do recorde do Wilt Chamberlain de mais jogos de 20 pontos. Na sequência de mais jogos de 20 pontos. Só para vocês terem uma ideia. Contra o Pelicans, 30 pontos. Contra o Clippers, 30 pontos e 12 assistências com 3 tocos. Contra o Portland na derrota, 35 pontos e 9 rebotes. Contra o Kings, 30 pontos. Contra o Memphis, 35 pontos, 7 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola. Contra o Golden State, 28 pontos, 11 rebotes, 3 roubos de bola e 1 toco. Contra o Lakers, no amasso, 30 pontos, 9 assistências, 5 rebotes, 2 roubos de bola. Contra o Charlotte, 33 pontos, 7 assistências, 2 roubos de bola. Contra o Kings, 33 pontos, 8 rebotes e 2 roubos de bola. Contra o Jazz, 31 pontos, 8 assistências, 1 roubo de bola e 1 toco. Na revanche contra o Portland, 37 pontos, 7 assistências, 5 rebotes, 2 roubos de bola. Contra o Minnesota, 40 pontos, 6 rebotes, 6 assistências e 3 roubos de bola. Contra o Phoenix Suns, 37 pontos e 8 rebotes. E na trilogia contra o Portland, 26 pontos, 5 rebotes. Não, 4 rebotes, 5 assistências e 1 roubo de bola. Eficiência lá em cima, decidindo 50% de field goal e 60% para 3. Aliás, estou me enganando aqui. Foram 47,9% para 3 pontos e 55,7% no field goal. Uma eficiência absurda, numa tranquilidade absurda. Definitivamente o melhor jogador do melhor time no mês de novembro, que ainda é o time a ser batido. E por isso o Shai, na minha visão, foi o melhor jogador do mês de novembro e faz seus primeiros 10 pontos. E assim a corrida está até o momento. Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo com 10 pontos, dividindo o primeiro lugar. Dividindo o segundo lugar, Nikola Jokic e o Victor Wembanyama com 8 pontos. E dividindo o terceiro lugar com 5 pontos, Luka Doncic e Tyrese Maxey. É isso. Vou ficando por aqui. Agora os próximos vídeos, os vídeos que vão sair são os Power Rankings do mês de novembro, tanto do NBB quanto da NBA. Espero que tenham gostado. Concordam ou discordam da minha corrida do mês de novembro? Deixem aqui nos comentários. Vou lançar essa lista lá no Instagram do canal. Sigam o Instagram da Blackhawk TV, que agora estou começando a postar conteúdos por lá. E é isso. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pelo feedback, pelo apoio, pelas mensagens. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. Um grande abraço. Vamos pra cima.